Por isso não está presente aqui conosco, mas nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos, tá bom? Já que o culto é um culto da família, de propósito, leremos o texto de Gênesis, capítulo de número 2. Segundo capítulo do livro do Gênesis, capítulo de número 2. Verso de número 7 em diante. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura. Gênesis 2, verso 7, está escrito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriente, pois ali o homem que tinha formado. Verso de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e para guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, do tamanho dele, ou adequada para ele, ou para estar ao lado dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, todas as aves do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora adequada. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Adão adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Por favor, você pode tomar assento em o nome de Jesus. Meus irmãos, não existe literatura ou livro melhor para iniciar toda a história sagrada e o discorrer da literatura sagrada do que o livro do Gênesis. Embora nós adotemos esse nome, tirado da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, o nome original na Torá é Bereshit, que dá-se a esse nome as primeiras palavras registradas nesse livro, no princípio. A Septuaginta deu o nome de Gênesis, que significa origem. Exatamente isso que o livro vai tratar. Exatamente sobre isso que o livro vai falar. Exatamente sobre isso que o livro vai discorrer. A origem, o princípio de todas as coisas. Quando a gente estuda o livro do Gênesis, nós iremos perceber que a origem do mundo, a origem da chamada terra original, a origem da terra restaurada, a origem dos planetas, da natureza, dos homens, das mulheres, a origem do pecado, a origem da rebeldia e a origem do julgamento, está exatamente baseada no livro de Bereshit, ou no livro do Gênesis. De acordo com o nome, o livro trata exatamente os assuntos que estão relacionados, interligados aos seus nomes. O livro do Gênesis traz riquezas extraordinárias, riquezas teológicas, riquezas literárias e riquezas históricas. O livro do Gênesis, ele vai tratar literalmente do Deus Todo-Poderoso,
do Deus onipotente, agindo de acordo com o mundo e agindo para com os personagens que o livro retrata e narra a sua história. Das 8 alianças registradas na Bíblia Sagrada, no período do Veterotestamentário, 4 dessas alianças estão firmadas em Gênesis. A aliança chamada adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica e a aliança feita com a nação de Israel, com o patriarca Jacó, está registrada no livro do Gênesis. As alianças no período do Antigo Testamento, elas eram marcadas por algumas coisas peculiares. Toda aliança, ela recebia uma promessa individual, que se tornava uma promessa coletiva, que era marcada por um sinal externo e logo depois por uma promessa que abrangeria todo mundo. Um exemplo muito claro sobre isso que eu estou falando é a aliança que Deus fez com Noé, chamada aliança noética. A aliança é marcada por uma promessa individual. Entra tu, Noé. A promessa era para Noé. E ela se estende coletivamente quando Deus diz, entra também a tua família. E quem ouvir a tua pregação, todavia, somente a sua família ouviu a mensagem que Noé pregava. A aliança é marcada por uma promessa individual, promessa coletiva, um sinal externo. A Bíblia diz que depois que o dilúvio cessa, Deus coloca um arco no céu, sinal externo, e logo depois Deus faz uma outra promessa que abrange todo mundo, dizendo, nunca mais vou ferir a terra com água. Então, todas as vezes que você estudar as alianças que Deus firmou no período bíblico, ela sempre será acompanhada por essas bases. Uma promessa individual, uma promessa coletiva, um sinal externo e uma promessa para todo mundo. O livro do Gênesis, ele é o começo, ele é a origem, ele é o que vai nortear toda a literatura sagrada. Ele é o que vai dar direção para o estudo, para a meditação das Sagradas Escrituras. O livro de Gênesis é Deus deixando claro como tudo foi criado, como tudo teve a sua origem. O livro do Gênesis é Deus padronizando todas as coisas. O livro começa, logo no seu primeiro capítulo, Deus ele formando a chamada terra restaurada. E o próprio livro diz que no primeiro dia, na teologia, isso é chamado de gangorra da criação. Um dia Deus cria uma coisa dos céus, outro dia uma da terra, outro dia uma dos céus. A primeira coisa que Deus cria é exatamente a luz. No segundo dia, Deus cria o firmamento. No terceiro, a terra seca. No quarto, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus vai criar os animais e Deus vai criar os pássaros. Perceba que a gangorra é Deus criando, ora uma coisa do alto, ora uma coisa na terra. Ora uma coisa no alto e ora uma coisa na terra. Chega então o sexto dia. E o sexto dia Deus tem que culminar a sua criação. Deus tem que acabar com aquilo que ele tem criado, coroando a criação. E o que Deus vai criar? Deus vai criar o homem. O homem, ele é conhecido como a coroa da criação. Perceba que primeiro, Deus cria todo o cenário. Primeiro, Deus cria todo o universo. Primeiro, Deus cria todas as criaturas. Primeiro, Deus prepara o local. Deus prepara o momento certo para depois inserir o homem que ele iria criar. Talvez você não entendeu. É exatamente isso que acontece na nossa vida. A gente não percebe, mas do outro lado da história, Deus está desenhando, Deus está arquitetando, Deus está planejando todo o cenário. E depois que o cenário estiver preparado, depois que ele estiver criado, aí sim, ele vai te pegar e vai te inserir dentro do cenário. Sabe por quê? Deus nunca vai inserir um homem antes do cenário preparado. Porque se assim fosse, Deus agiria de maneira precoce. E tudo aquilo que vem de maneira precoce não chega no momento certo. Sabe por que na sua ideia
e no seu pensamento está demorando, é porque do outro lado Deus está preparando o cenário correto para te inserir dentro dele no momento certo. Se eu fosse você, eu levantaria minha mão o mais alto que eu posso e glorificaria a Deus. Porque enquanto você está aqui adorando a Deus, Deus está preparando o cenário de vitória para você e para sua casa e para sua família. Antes de Deus formar a ideia, antes de Deus formar o projeto da família, de inserir a mulher no projeto da criação, primeiro Deus vai formar o homem. O texto de Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber que Deus vai formar o homem. Essa palavra formar aqui no hebraico, ela é iazar, que é a mesma palavra usada em Jeremias capítulo de número 18. Quando Jeremias está vendo Deus formando um vaso, e o vaso está na mão do oleiro. Deus está formando o homem, porque só depois do homem formado que Deus vai dar uma mulher para esse homem se relacionar. Porque um homem, quando não é formado por Deus, ele nunca vai ter sucesso na sua construção familiar. Ele nunca vai obter sucesso na sua construção e criação de filho. Mas primeiro, Deus vai formar o homem. É o homem na mão de Deus e é literalmente o que vai acontecer no episódio de Gênesis, capítulo de número 2. Você é estudioso da palavra de Deus e sabe muito bem que quando Deus vai criar todas as coisas, antes de formar o homem, Deus cria pela sua palavra. Deus ordena e logo tudo acontece. Deus manda existir e tudo veio a existir. É o propósito, é o plano de Deus para com a criação. Porém, quando Deus vai criar o homem, Deus não libera uma palavra. Pelo contrário, ele desce até o Éden e com a sua própria mão, Deus vai formar o homem do pó da terra, da matéria-prima terrena. Pastor, posso continuar? Eu só quero que passe para o senhor. Amém. Então Deus vai criar o homem do pó da terra. Deus vai colocar as suas digitais na formação do homem. Mas perceba que a matéria-prima que Deus usa para formar o homem é terrena. E logo depois de Deus ter formado um boneco, o que Deus vai fazer agora? Deus vai soprar o fôlego de vida naquele boneco. É o chamado fôlego de Deus. Deus vai soprar nas narinas de Adão, e a Bíblia diz que quando Deus sopra, o homem se levanta. Perceba que o homem só tem vida quando Deus tira daquilo que o mantém para trazer vida para o homem. Logo, a matéria-prima que o homem é formado é terrena, mas a essência vem de Deus. A parte do homem é da terra, mas aquilo que o mantém vivo vem do alto. Sabe por quê? A gente vence luta, vence prova e vence dificuldade, porque a nossa força não vem da terra, a nossa força vem... A nossa força vem do alto. Será que você pode pegar na mão de quem está do seu lado, dizer para ele e dizer para ela: você já está de pé, porque o que te mantém de pé vem do alto, vem do alto, vem do alto. Deus forma um homem. É Deus preparando o homem para se relacionar com a mulher. Primeiro, o homem bom para se relacionar com a mulher é formado por Deus. Número 2, depois que o homem é formado, o verso de número 8 do capítulo de número 2, diz que Deus vai plantar um jardim no Éden. Deus não coloca o homem no Éden. Deus coloca o homem no jardim que ele planta no Éden. Isso daqui tem uma verdade fenomenal. Éden significa lugar de delícia, lugar que me dá prazer,
lugar que eu sinto alegria. Mas jardim é lugar secreto. Jardim é lugar fechado. Depois que o homem é formado, Deus não coloca o homem no lugar que dá prazer. Deus coloca o homem no lugar secreto para ele ter direto contato com este homem. O gostoso é sentir a presença de Deus no lugar secreto. E você sabe qual é o lugar secreto da sua casa? Você sabe qual é o lugar que... Para muita gente aqui, o lugar secreto para a irmã é quando ela está lavando vasilha e está cantando corinho. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Para muito irmão, o lugar secreto é quando ele está na empresa, passando luta, suando, mas ele está dizendo, Deus está aqui, Deus está aqui, porque o gostoso é se relacionar no lugar secreto. É Deus formando o homem para se relacionar com a mulher. Número 1, Deus forma. Número 2, Deus coloca o homem no jardim. E depois de colocar o homem no jardim, o que Deus vai fazer? Deus vai dar uma ordem para esse homem. Qual ordem que Deus vai dar? A gente lê o texto aqui. Verso de número 15 de Gênesis, capítulo de número 2. Deus vai dizer para Adão, Adão, está vendo esse jardim, esse lugar secreto que eu te coloquei? Estou vendo, Senhor. É para você fazer duas coisas nesse jardim. O quê? E Deus diz, é para você lavrar. E para você cuidar do jardim. Guardar o jardim. Tem gente que fala, se eu descobrisse quem inventou o trabalho, eu daria uma coça. Para sua surpresa, quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. E o trabalho não veio depois do pecado. O trabalho se tornou cansativo depois do pecado. Mas quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. É Deus formando o homem para se relacionar. Meninas, vocês que estão orando para Deus preparar um moço para você se relacionar e casar, presta atenção nesse detalhe. Se o moço é formado por Deus, se o moço frequenta lugar secreto, e número 3, se o moço gosta de trabalhar. Aqui não tem, glória a Deus, pastor Adriano. Mas em alguns lugares aí o que tem de marmanjo, acordando meio-dia, ô mãe, o almoço está pronto. Não tem coragem de arrumar a cama. Lá em casa, a Tati está aqui, ela é testemunha. Gabriel, você que arruma a cama. Gabriel, comeu, lava o seu prato. Gabriel, organiza as suas coisas. É Deus preparando o homem para se relacionar. Trabalha, Adão. Cuida do jardim, Adão. Número 4, Deus vai falar para o Adão. Adão, obedece o que eu estou dizendo. Porque o homem que Deus está preparando para se relacionar com a mulher é um homem que obedece a Deus. Adão não é rebelde. Adão não quer fazer a sua própria vontade. Logo, Adão, ele é obediente. E aqui, no reino de Deus, é diferente do abecedário do mundo, que começa com A, B, C, D. Aqui é obedecer. Aqui a gente não faz a nossa vontade. Aqui a gente tem Deus para a gente obedecer. A sua palavra para pautar e um pastor para a gente reverenciar. Pastor Adriano entrou aqui, ó. Eu tirei o microfone e perguntei para ele: posso prosseguir, pastor? Porque quando Melquisedeque chega, Abraão só entrega o dízimo. A igreja tem princípios. E aqui não é a sua vontade. Aqui é obedecer. Deus forma. Deus coloca no lugar secreto. Deus se relaciona. Manda esse homem trabalhar.
Esse homem obedece a Deus. E para fechar, esse homem recebe negativa. Deus planta 2 árvores e fala para Adão, não pode comer delas. Esse homem sabe o que é receber? Não! Porque tem gente que não sabe receber, não. Tem gente que só quer receber, sim. Mas Adão, é Deus preparando ele. Tem que se preparar, Adão, para receber, não. Pode comer de tudo, mas dessas não pode, proibido. Então Deus está formando o homem. Deus está criando esse homem. Deus está dando caráter para esse homem. Perceba que só depois de Deus fazer tudo isso, Deus vai formar uma mulher para esse homem se relacionar. Aí a Bíblia diz que tudo que Deus vai criando, Deus percebe que é bom. Se você ler, você vai ver. No primeiro dia Deus criou isso e viu Deus que era bom. Esse bom no original é tov, que significa perfeito, pleno, muito bom. Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem fique sozinho. Tenho que fazer uma ajudadora para estar ao seu lado. Quando Deus diz, não é bom, esse não é bom, é lov tov no hebraico, que significa a formação do homem não ficou completa, não ficou boa. Eu tenho que fazer alguém para estar ao lado dele, para a obra ser completa. Agora era a hora das irmãs dar glória, porque o homem sozinho não é nada, mas a obra só é completa quando ele tem uma ajudadora ao lado dele. Olha lá, irmãs! Aí Deus vai fazer com que Adão durma. E Adão dorme. E Deus vai operar a primeira cirurgia da história humana. Deus vai abrir a costela de Adão. E da costela Deus vai formar a mulher. Há quem diga que primeiro Deus cria o homem como um rascunho. E a mulher para ser a obra plena. Mas isso é só história. Deus tira da costela do homem. E Deus vai criar a mulher. Isso aqui são 2 princípios muito interessantes. É Deus falando para o homem, para você se relacionar com a mulher que eu estou criando, você tem que aprender a renunciar. Você tem que aprender a abrir mão de algumas coisas. Porque existem 2 momentos na vida do homem e também da mulher. Antes de casar e depois de casado. Depois de casado, não dá para fazer as mesmas coisas que fazia quando era solteiro. Depois de casado, não dá para frequentar, mais linguajar, mas as amizades que tinha na época de solteiro. Agora tem que renunciar. Aleluia. É doar para receber. É o que Adão está fazendo. Aí o texto diz que Adão se levanta. E Adão fica feliz. Adão fica alegre. E o texto diz que Deus falou, é sua ajudadora, Adão. Ajudadora aqui. No original, presta atenção, irmã. Ajudadora aqui, porque tem gente que quer menosprezar as mulheres. Ajudadora aqui no original significa literalmente aquela que te socorre quando você está em perigo. É a mesma palavra usada em Salmos 46, que Deus é o nosso refúgio. É o hebraico, é o mesmo original. É Eser. É Deus dizendo, quem eu estou criando, Adão, quando você estiver em perigo, é nos braços dela que você vai encontrar refúgio. Deus cria essa mulher. E Adão vai se relacionar com ela. Eu já estou fechando a minha palavra. E a Bíblia diz que de uma maneira muito peculiar, melindrosa, Satanás toma o corpo de uma serpente e faz com que a mulher peca. E Adão também peque. Mas a literatura sagrada, o texto diz
Em Gênesis capítulo 3, verso de número 6. Dá para colocar para mim o texto? Gênesis 3, verso 6. Porque tem muita gente que bate em Eva, dizendo que Eva comeu o alimento sozinha. Mas olha o que diz o texto de Gênesis capítulo de número 3, verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Os dois comem junto o alimento. Quando Eva fala, Adão, comi, e Adão, se você comeu, não é na alegria e na tristeza, não é na vida e na morte, não é quando tudo dá errado e quando tudo dá certo, eu vou comer também, porque se é para sair do jardim, sairemos nós dois juntos. Deus aparece no jardim, e o lugar que era de relacionamento, o lugar vira um tribunal. Deus chega no jardim gritando, Adão! Adão! É Deus sempre indo atrás do pecador. É Deus sempre indo atrás da alma que peca. Deus poderia gritar, saia do jardim! Mas mesmo pecando, trazendo juízo, Deus prefere ir atrás de Adão pessoalmente. O texto diz que Deus chega. A serpente recebe uma sentença. Vai se arrastar durante todo o período de vida. Satanás recebe essa sentença. Vai comer do pó da terra, que tipologicamente significa pecado. O que alimenta Satanás é o pecado. Por isso a sentença não é para a serpente. A sentença é para Satanás. O que vai te alimentar e te manter vivo é o pecado. Mas se depender dos crentes aqui no São João de Meriti, o diabo vai morrer de fome, porque a gente está buscando santidade. A sentença para a mulher, a dor de parto será multiplicada, e a sentença do homem vai suar o rosto quando trabalhar. Adão e Eva são expulsos do jardim, e o diabo está fazendo festa. Consegui destruir, aniquilei o projeto da família, aniquilei o projeto familiar. Mas enquanto o diabo está se alegrando, Deus vai dar um brado e vai dizer, Satanás, ó diabo, e ele vai olhar para Deus, e Deus vai dizer, sabe essa mulher que você envergonhou? Sabe essa família que você envergonhou? Fique você sabendo que da semente dela, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Se em Gênesis o diabo consegue, na sua linha de pensamento, destruir a família, alguns séculos depois, Jesus chega neste mundo. E aos 30 anos é batizado por João Batista. E vai operar o seu primeiro milagre. E qual é o lugar que Jesus vai operar o primeiro milagre? Em Caná da Galileia. O que estava acontecendo em Caná da Galileia? Um casamento. O que aconteceu no casamento? Acabou o vinho. E alguém disse, mais uma vez, a família será envergonhada. Mas aí, se em Gênesis, ele derruba em Caná da Galileia, Jesus chega para restaurar, para restaurar, para restaurar. Levante a tua mão mais alto que você puder. Turabaia, cadarabaia. Talvez no seu pensamento está tudo destruído, está tudo acabado, mas eu tenho uma notícia para te dizer: o Jesus que pisou em Caná está aqui para restaurar.
abençoa a tua família. Pegue na mão de quem está do seu lado. Diga para ele, diga para ela, talvez para você esteja destruído. Diga, mas o Jesus da Galileia, o Jesus que esteve em Caná, chegou aqui. Diga para ele, diga para ela, a tua família não será envergonhada. O diabo não vai levar os seus filhos. Existe uma promessa sobre a tua casa. Será que você pode glorificar a Deus? Será que você pode adorar a Deus? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Narabaca da Rabaia! Narabaca da Rabaia! Narabaca da Rabaia! Narabaca da Rabaia! Aqui, ó, eu quero fechar com esse texto e agradecer a minha oportunidade. Dá para colocar para mim? Capítulo 3, verso 20 de Gênesis. Gênesis 3, verso 20. Eu fecho com esse texto. Em Gênesis capítulo 3, verso 20, eles já haviam sido expulsos do Éden. Imagine como estava a mente de Eva, a mente de Adão. Saíram da presença de Deus. Mas aí o texto diz, e chamou Adão, o nome de sua mulher, quem deu o nome para a mulher de Eva não foi Deus. Quem deu o nome para a mulher de Eva foi Adão. Sabe o que significa o nome Eva? Literalmente, viva a promessa. Levante a cabeça. Aqui Eva está quebrada, está caída, mas o homem formado por Deus pega na mão da mulher que está em dificuldade e diz, amor, levanta a cabeça, viva a promessa, viva a promessa! Eu vim profetizar que o seu nome é Eva, a tua família viverá a promessa, a tua família viverá a promessa! De pé, pode, pastor Adriano, eu só vou fazer uma oração, de pé. Diga para quem está do seu lado, levante a cabeça. Diga, viva a promessa. Nabaia, cadarabaia. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Porque o diabo hoje ele quer denegrir, destruir, arruinar a família. Mas em nome de Jesus, na nossa casa, assim como Êxodo capítulo de número 12, existe a marca do sangue do Cordeiro. Quando Senaqueribe foi invadir Judá e ameaçar o rei Ezequias, uma das ameaças de Senaqueribe foi a seguinte: vou levar os teus filhos para ser meus escravos. Quando Ezequias ora, Deus dá uma resposta para Ezequias por intermédio do profeta Isaías. E Deus diz a Ezequias, qual é a ameaça? E Ezequias, Senhor, prometeu levar os nossos filhos para serem escravos. Aí Deus diz, assim diz o Senhor, vou colocar um limite
Vou colocar um sinal vermelho. Senaqueribe vai chegar na porta da casa, mas na tua casa não vai entrar. Levante as mãos pro alto, levante as suas mãos.